que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado para tentar impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. E já tem cumprimento, Kelly, já tem cumprimento de prisão para início de cumprimento de pena de generais ex-ministros de Bolsonaro. Boa tarde. Oi, Stout, boa tarde para ti, boa tarde para o PG, para Kathleen e para os nossos ouvintes. Bom, a gente não pode dizer que é uma terça-feira tranquila, né? Brasília já teve incêndio, uma apuração para ver se tinha uma mala com explosivos, que obviamente, né, não se confirmou. E agora essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é verdade, era esperada, aguardada para qualquer momento, com o fim do prazo para os recursos. O prazo se encerrou ontem, os embargos de declaração, que são esclarecimentos que poderiam ser requisitados. Essa nova leva, o prazo se encerrou ontem. Agora, então, o ministro Alexandre de Moraes declarou trânsito em julgado, que basicamente, né, Stout, é o fim da linha. Eu traduzo assim para os nossos ouvintes, esse é o nome técnico jurídico, para dizer que para Jair Bolsonaro, para Alexandre Ramagem e para Anderson Torres, então o processo se encerra, pelo menos para o cumprimento das penas. O Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão e começará a cumprir a pena. Quando a gente cobriu, Stout, aquele julgamento no Supremo Tribunal Federal, aquele que teve o voto longo do ministro Fux, as pessoas se perguntavam e a gente respondia muito a esse questionamento, né? Tá, mas e a partir de quando o Bolsonaro vai cumprir a pena, ou os demais condenados? E a gente dizia, calma, porque ainda faltam os recursos, os chamados embargos de declaração e embargos infringentes. No caso dos embargos infringentes, a gente tem explicado, né, para o ouvinte que eles não cabem porque só teve um voto de divergência, precisaria 2. Mas então chegou este momento. O ministro Alexandre de Moraes declarou trânsito em julgado para esses 3 condenados e tu tem toda a razão, Stout. A gente conseguiu confirmar com fontes do Exército que houve o recolhimento, a prisão dos ex-ministros Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, ambos condenados no processo que apurou a tentativa de golpe de Estado. Eles foram presos e encaminhados aqui em Brasília para o Comando Militar do Planalto. A gente tem essa dúvida sobre o Bolsonaro, Stout, PG e Kathleen, porque aqui na Polícia Federal ele está preso preventivamente, numa sala especial, uma sala com frigobar, uma sala com móveis planejados, com televisão, com ar-condicionado, mas cumprimento da pena a gente não tem claro o que será feito aqui. A pena no processo esse da tentativa de golpe de Estado, pode ser que a determinação do ministro Alexandre de Moraes seja para um cumprimento num estabelecimento prisional, Complexo da Papuda, por exemplo, aqui em Brasília, ou até mesmo como se chegou a ventilar que seria uma ideia de um estabelecimento, né, como o Comando Militar. Também a defesa está pedindo, voltando a pedir, a prisão domiciliar humanitária. Mas isso a gente tem ouvido de conversas com juristas, com professores de direito, que ficou muito mais difícil essa possibilidade, Stout, porque o Bolsonaro fez uma violação na tornozeleira eletrônica. Confessou, inclusive, na audiência de custódia no domingo, que sim, ele usou uma solda, né, um ferro de solda, para violar a tornozeleira, ainda que ele tenha alegado um quadro de confusão mental, de paranoia e tenha acreditado isso a uma combinação de remédios. Mas a notícia é importante do dia, nós falávamos isso ontem ainda, né, que só faltava esse cumprimento do prazo e apresentação, apreciação dos recursos por parte do Alexandre de Moraes, é que esse processo com o trânsito em julgado já pode então definir o início, o cumprimento da pena para esses condenados. Está. Kelly, tem algum detalhamento da justificativa, porque se transitou em julgado para Bolsonaro, Alexandre Ramagem, que fugiu e está nos Estados Unidos, e Anderson Torres, por que já da prisão hoje para cumprimento e daí numa unidade militar do Augusto Heleno e do Paulo Sérgio Nogueira?
Pois é, Stout, esse esclarecimento a gente está buscando, né, eu e os colegas junto ao Supremo Tribunal Federal, mas talvez tenha alguma relação sobre a apresentação dos embargos, né, os embargos de declaração. Mas como a gente não tem a formalização, chegou o documento, eu tenho aqui, né, no meu celular, 2h27, quando chegou o documento por parte do Supremo Tribunal Federal para o encerramento do processo, né, para o trânsito em julgado, do Anderson Torres, do Ramagem e do Jair Bolsonaro. Mas não chegou esse documento oficial por parte do Supremo. É provável que saia ainda hoje, mas não chegou esse que confirma o trânsito em julgado para esses 2 condenados que a gente citou aqui. Deixa eu pegar aqui uma última informação. Garnier, acabou de sair o trânsito em julgado também para o Almir Garnier. A gente está falando com vocês, né? Está te apurando ao mesmo tempo, então saiu o trânsito em julgado também para o ex-comandante da Marinha, isso, Almir Garnier. Outra informação que chega enquanto a gente conversa.